Começando agora o módulo 2, nesse módulo a gente vai falar sobre o Octane Render. O Octane ele é um motor de render que utiliza placa de vídeo, diferente do motor normal que utiliza o processador. Então, assim, qual é a vantagem dele? A vantagem principal é a questão da velocidade do render, que a gente vai conseguir fazer um render muito mais rápido. E a segunda vantagem é que a gente vai conseguir fazer um render mais realista e mexendo poucos parâmetros, né? Então, um render normal a gente teria que utilizar diversos ajustes, e já o Octane Render não, a gente consegue já de cara ter um bom resultado. Então é o seguinte, aqui em cima eu deixei pré-setado algumas coisas que eu utilizo bastante no Octane Render. Então primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar aqui o meu layout e vou ensinar a criar essa ferramenta aqui para ficar mais fácil e deixar salvo para vocês não ficar toda hora tendo que abrir, clicar em link e tudo mais. Então vou vir aqui, clicar em Standard, pronto. Então já resetou tudo e eu vou fazer o seguinte, vou arrastar aqui um pouco para o lado para ter mais espaço. Vou vir aqui o Windows, aqui vou customizar, clico aqui e aqui ele vai me abrir as abas para identificar cada coisa do Octane para colocar aqui. Então, primeira coisa, eu posso vir aqui, criar um grupo e arrasto para cá. Eu posso vir direto aqui no painel, escrever Octane, e ele vai me setar tudo que tem no Octane Render. Então, a primeira coisa que eu uso muito é o setting, né, do Octane Render, que eu já vou explicar sobre ele. A outra coisa que eu uso bastante é o Light View do Octane. Deixa eu ver aqui, Esse Light View aqui, Live View, desculpa. Live View, Window. Então arrasto ele para cá. Uso bastante a câmera. Então já vou deixar ela aqui certinho. Uso o painel de player, pausa, eu não uso bastante ali em cima porque ele já vai estar na caixa de diálogo que eu vou mostrar para vocês. Uso bastante a questão do material, então tem o material diffuse, tem o material gloss, tem um outro material que eu uso bastante é o mix material, que a gente vai estar falando mais à frente, e o HDRI. Então eu vou vir aqui, que é o mais importante para o curso. Então, HDRI. O Daylight a gente não vai usar, porque como a gente vai usar, a gente está fazendo todos os produtos em questão de estúdio interno, então a gente não vai estar usando o Daylight. Então, vou deixar esses aqui, e vou salvar esse painel. Agora vem aqui, Customize, Layout, ele já está aqui. Save As. Então, eu vim aqui, e eu boto Octane. Aqui o nome já mudou. Se eu quiser voltar para o normal, Standard, e se eu quiser mudar para ele, Octane, ele vai estar aqui. Então a gente vai utilizar basicamente esses parâmetros aqui. Então a primeira coisa, o Octane, quando você instala, ele fica aqui em cima na barra e aparece só essas três opções. A primeira é a questão do diálogo, que é as ferramentas que tem dentro dele, e o Live Preview, que tem as mesmas ferramentas, só que é o que a gente vai enxergar quando a gente vai renderizando em tempo real. E a ferramenta, essa engrenagem, que é onde está o setting do render que a gente vai estar fazendo. Eu particularmente, como não faço não utilizo muito para esse tipo de coisa animação, então eu não costumo setar o render direto no painel de render normal. Mas eu vou estar explicando como é que vai fazer para a gente renderizar ali. Eu costumo tudo fazer por aqui e pelo Live View, que é onde eu consigo já gerar a minha cena. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou alterar aqui, o aspecto, eu vou colocar 800 por 800. Por que eu deixo quadrado? Eu vou aqui, Luck Rate, para travar. Por que eu deixo quadrado? Para economizar a área branca, para não ter que ficar renderizando espaço vazio e perdendo tempo. E também eu consigo fazer um close melhor da imagem e não deixar muita área em branca para não dar para você não
não dizer que é muito 3D. Então essa dica é bem importante. Caso você não vá fazer um filme, alguma coisa que precise do aspecto de vídeo de 16:9, você pode sempre começar o arquivo quadrado, ou quadrado ou em pé, porque você aproveita mais área utilizável. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai entender aqui, ó, no painel de render é o seguinte. Vou abrir ele aqui, ó, vou esticar todo ele. Esse aqui é o painel. O kernel é onde a gente seta todos os parâmetros de qualidade do render. Então aqui, ó, ele começa como Direct Lighting. Esse Direct Light é um modo mais simples de renderização. Porém, sabendo aproveitar ele, você consegue fazer um render profissional, como a gente vai fazer aqui diversos modos usando ele, com um preset bem legal. O segundo é o Path Tracing, que é um modo mais avançado de cálculo, que ele usa bastante mais Global Illumination, e ele é bem melhor para a questão de reflexo, na questão de água, na questão de vidro. Tudo que for transparente, a gente vai estar utilizando o Path Tracing, tanto transparente quanto aquela superfície de plástico fosca transparente também. Ele trabalha melhor no cálculo, e o PMC também. Ele trabalha mais ou menos na mesma lógica do Path Tracing, mas a gente não vai utilizar o PMC. Caso você queira estudar depois, fique à vontade, mas a gente vai estar utilizando esses 3 modos. O Info Channel é que a gente vai poder renderizar os canais separados. Então eu vou estar mostrando para vocês o Geometric, o Shader normal, Position, Delve e tudo mais, caso você queira fazer uma pós-produção depois. A ideia do curso é que a gente consiga renderizar o máximo de coisa possível com qualidade, para não ter que fazer muitos ajustes depois no Photoshop. Qual é a vantagem disso? Se você está fazendo 10 imagens, você não precisa ficar corrigindo 10 imagens depois. Então você pode cobrar um preço menor, já sabendo que você vai ter um resultado bom, rápido. Então essa é a vantagem da gente economizar tempo aqui. Então aqui, ó, vou voltar para o Direct Light. A segunda opção aqui em cima é o Camera Image. Aqui é o setup da câmera. Alguns parâmetros que estão aqui vêm incluso dentro da câmera. Porém, a gente vai utilizar algumas coisas aqui nesse curso, né, específico, como a gente pode mexer na exposição ou gama. E a gente vai mexer aqui, ó, nesse response. Isso aqui que é a coisa bem legal do Octane Render, que a gente já tem um preset de LUT, de correção de cor, que já vai ajudar bastante para a gente ter uma imagem final direto do render. Post. Aqui, ó, é uma ferramenta fantástica para geração de iluminação. Eu vou estar mostrando aqui também durante o curso. Então, assim, essa é uma das ferramentas que ganha mais destaque no Octane Render, porque para fazer isso manualmente demoraria muito tempo no Photoshop ou então no After Effects, e aqui já sai direto com essa opção. Por último aqui, ó, o Setting, é onde a gente vai setar. Provavelmente, se você tem uma placa de vídeo, ele vai estar mostrando apenas uma placa. A primeira opção é para você estar usando como prioridade a placa, e a segunda opção, use for Tone Map, é se você não quer forçar muito a tua placa. Então eu tenho 2 placas e deixo as 2 habilitadas aqui, ó, porque eu quero trabalhar com uma temperatura legal nelas, então eu não quero usar ela toda. Então ela trabalha mais ou menos a temperatura fica em 80 graus e não chega a consumir 100% da placa. Então, recomendo também usar o Tone Map. Deixa aqui em Priority Low, baixo, para você não cansar a sua placa. Aqui é a sua conta. Cinema 4D Shader. Por padrão, o Render Size ele vem a 128 por 128. O que isso quer dizer? Se você usar uma textura direto do Cinema 4D, como Noise, alguma outra coisa, ele vai ter por padrão 128 por 128, que é muito baixo. Se você quiser uma qualidade melhor, você vai aumentar aqui, ó, devagarinho, 128, 226. O ideal é entre 1024 e 2048 para ter uma qualidade boa. Mas recomendo deixar aqui, ó, 128 e mexer de acordo com o projeto. Aqui são os parâmetros mais avançados, que a gente não vai estar mexendo aqui, que é para definição. O Environment, ele vai vir cinza, eu gosto de trabalhar com ele preto, então se você vir aqui, ó, só arrastar tudo para o preto.
Out of core, a gente não vai mexer em nada, vai deixar o limite de RAM aqui certinho. E a questão do Node é para a gente trabalhar por fora, então também aqui tudo padrão, a gente não vai mexer nada. Então voltando aqui para o kernel, a gente vai entender o seguinte. Eu vou criar aqui um estúdio rapidinho. Então como é que eu criei um estúdio? Vou pegar aqui um retângulo, vou botar aqui, ó, 2000 por 2000. Então tem ele aqui, ó, na minha vista lateral. Vou duplicar ele, ó. Botar bem para cá. Pra gente não ter que ficar pegando coisa da internet. Então, eu já tinha falado no primeiro módulo, mas esse aqui é o módulo que eu crio o estúdio mais rápido. Seleciono os dois, aperto C para transformar o objeto editável e venho aqui, ó, Close Spline e desabilito. Então ele já vai me abrir aqui, ó. Aí como é que eu sei que o estúdio está grande ou não? Eu sempre tenho referência, isso é uma dica importante, eu sempre tenho referência o objeto primário. Então tudo que eu crio, se eu for criar um perfume, ou criar um relógio, tudo eu tenho um base como objeto primário. Eu não crio nada muito maior que, que esse cubo e nem menor. Então sempre tenho essa variação de 200 centímetros, eu acho interessante para mim. Então vem aqui, ó, selecionei, posso vir aqui, ó, selecionei os dois, vou vir aqui em Loft e vou arrastar os dois, ó, aqui para dentro do Loft. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um cubo e vou deixar aqui, ó, vou arrastar as duas splines para deixar aqui, ó, pertinho do cubo aqui do chão. Deixar aqui perto da linha vermelha, que eu sei que é o eixo 0 aqui, ó, ponto 0. Vou deixar aqui um pouco mais à frente e atrás um pouco mais fundo. Por enquanto eu vou deixar o fundo reto só para a gente poder entender algumas outras coisas do Octane Render. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui a câmera Target. Vou habilitar ela. E vou vir aqui no eixo, ó. Desculpa, aqui no Y. E no Z. Seleciono a câmera Target e a câmera, ó, e arrasto aqui, ó, para centralizar. Vou colocar a câmera aqui em 85. Vou afastar aqui um pouquinho, não vou andar com o objeto. O objeto sempre parado no centro, que é ideal para você manter uma posição boa. E vou fazer o seguinte, ó, vou rotacionar ele aqui um pouquinho. Só para a gente poder... Vou aumentar ele aqui um pouquinho também, só para a gente poder trabalhar em cima da questão, para entender um pouco mais o conceito do Octane Render. Então vou salvar aqui. Eu não vou estar liberando esse arquivo, porque é justamente que eu quero que vocês pratiquem essa primeira parte. Porque se eu liberar o arquivo, vocês vão pular algumas etapas de experimento que é preciso você entender fazendo um ajuste manualmente direto na sua placa. Se eu pegar um cenário, colocar uma luz e dar para vocês, vocês vão simplesmente ter a mesma luz sempre em cada resultado. Então isso não é importante e não é válido para vocês. Por isso que alguns arquivos, alguns módulos não vou estar liberando o curso justamente para você praticar, para poder entender. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar o material básico, um diffuse, que é um material que não tem reflexo. Vou colocar aqui uma cor nele um pouco mais cinza. E vou colocar o material, um gloss, que é um pouco de brilho aqui, ó. Vou deixar um pouquinho cinza também. Pronto. Vem aqui, ó, Light Preview, ou aqui, ó, nesse íconezinho. Ele vai abrir a ferramenta, a caixa de Light Preview. Então, só para explicar o seguinte, esse aqui é o botão de você começar a cena, você vai começar a renderizar. Então, se eu apertar aqui, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma luz, vai ficar tudo escuro e não vai acontecer nada. O segundo botão é para você dar um refresh, para você começar a cena. O outro botão é de pause e o outro botão é de stop.
Aqui, essa mesma engrenagem que está aqui, que eu sempre deixo ela aqui para ficar com fácil acesso. E aqui é o cadeadinho para a gente bloquear a cena do tamanho do aspecto que a gente está trabalhando. Então, vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma iluminação. Então, vou vir aqui no Light Preview. No Live Preview, ó, material, objeto, lights, tá tudo aqui, ó. Lights, Octane, Area Light. Eu costumo colocá-la também aqui direto na cena, porque eu uso bastante. Então, se eu vim aqui, ó, posso mudar de novo, Customize, Octane, aqui, ó, Area Light. Arrasto para cá, ó. Posso arrasto para cá, ó. Não vou conseguir arrastar aqui, eu deleto, eu coloco de novo. Feito isso, tem que vir de novo aqui, ó. Save as Layout Octane. Então agora, ó, a minha luz criou, ela criou num eixo 0. Então eu venho aqui, ó. Play. Como ela estava dentro do que, ó, estava tudo escuro. Então, ó, play. Ela é uma área normal de luz, que a gente consegue mexer em 2 parâmetros, só que a gente vai mexer bastante no parâmetro da luz. Então, eu vou arrastar ela aqui para o lado, ó, até sair um pouco da cena. Se você reparar, ó, se eu mexer aqui, a cena vai ficar esticando e diminuindo. Isso aqui é muito chato, porque às vezes você está com um monitor só e atrapalha. Como eu trabalho com 2 monitores, eu costumo deixar essa tela no monitor auxiliar e eu tudo vou fazendo aqui vendo na lateral. Para que isso não aconteça, ó, eu venho aqui no cadeado Block. Então agora a minha cena está bloqueada. Então isso aqui ajuda bastante. Então vou deixar aqui a cena bloqueada. No parâmetro de luz, ó, a gente pode mexer aqui na questão do aspecto dela, do tamanho, se eu quiser maior ou menor. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o aspecto da luz. A gente consegue mexer aqui, ó, o aspecto, o tipo, se eu quiser redondo, disco ou não. E aqui, ó, o tamanho. Então, vou deixar aqui 400 por 400. Por padrão, a luz vem muito forte, na minha opinião. Então, o que acontece? Eu sempre reduzo e deixo onde não começa a estourar. Então, não estourando, ó, eu já sei que está uma iluminação boa para começar. Então, aqui, ó, reduzi bastante, vou deixar aqui em 10. Então, aqui na luz, a gente tem o parâmetro Power, que é a potência, e a temperatura. Isso aqui é muito importante também para você conseguir emitir luz na temperatura correta. O que é a temperatura? É o Kelvin da lâmpada. Se você quiser uma luz mais fria, eu não sei porque acontece, mas aqui no caso é ao contrário. Desculpa, aqui no caso, ó, reduzindo, quanto menor o valor, mais quente a lâmpada. Então, uma lâmpada incandescente, normalmente ela é 2.400, 2.600, e uma lâmpada fluorescente é uma lâmpada fria. Qual é a relação disso? Caso você está fazendo um material de chocolate, alguma outra coisa, essa luz vai refletir no objeto. Então, se você tiver uma luz branca, o efeito do material vai sofrer influência da luz. Então, a gente vai trabalhar com a luz mais amarelada, a questão da cor também. Se eu quiser fazer um produto de beleza, como o produto divulgado no curso, e eu uso uma luz um pouco mais azulada, dependendo da situação. Se fosse um comercial rosa e tudo mais, a gente vai de acordo com a variação da luz. Aqui, ó, a gente tem a textura, que a gente pode emitir a cor também. Esse aqui a gente não vai estar usando, eu vou estar falando os parâmetros que a gente vai usar durante o curso. Double Side, se quiser que a luz emita dos 2 lados. Então, isso aqui, ó, são os parâmetros que a gente vai usar. Power, temperatura e Surface Backlight. Tá vendo? Se a gente quer que a superfície emita luz também. A outra coisa que a gente vai usar, ó, é o Visibility. Se a gente quer que o objeto apareça na cena, no caso aqui a gente não está vendo, mas ele some, o Shadow Visibility também, para ele poder gerar a sombra através do objeto. Então a gente vai estar usando esses parâmetros. Uma coisa que
a gente vai entender no curso é o seguinte: são parâmetros muito simples que a gente vai ter um resultado profissional. A ideia desse curso é justamente essa, é fazer com que você chegue no resultado profissional entendendo a ferramenta e mostrando como, na forma que você entende, você consiga usar de uma forma simples. Então, não é porque eu vou mostrar parâmetros simples que sejam simples na técnica, não, porque eu já venho estudando, me aprimorando para que consiga passar de uma forma simples e que realmente seja simples para vocês. Não sei se vocês entenderam bem o conceito de simples. Na câmera aqui, ó, saindo um pouco da luz, na câmera a gente vai fazer o seguinte, ó, por padrão essa câmera, ela vem com essa tagzinha aqui. Como a gente não vai usar essa câmera, para a gente colocar a tag, ó, botão da direita, Octana Tag, ó. Nessa tag, a gente pode mexer, a gente vai estar mexendo na questão do blur, do motion blur, para fazer o desfoque por arrasto. Esse Thin Lens é os parâmetros que a gente vai usar para fazer o desfoque da luz, para a gente usar o f-stop e tudo mais. Já aqui é esse Camera Image, é esse mesmo processo que tem aqui. Então eu costumo usar mais aqui do que aqui. Aqui eu costumo deixar ele bem neutro. O Pulse também, ó, tem ele aqui, que eu não costumo usar aqui. E o Stereo Câmera para fazer imagem, para gerar imagem em vídeo 3D que a gente não vai usar nesse curso. Então aqui, ó, a gente vai mexer só nesses dois parâmetros, Thin Lens e esse aqui, porque o Camera Image a gente vai usar direto no painel de render para não ficar perdido. Então, o render ele está o tempo todo atualizado. Vou voltar aqui agora o parâmetro de setting, que é o parâmetro mais importante. O primeiro parâmetro é o Max Sample. O que ele quer dizer? É a quantidade de sample, de cálculo que ele vai fazer em cima da imagem para a gente conseguir definição. Quanto maior o valor, maior a definição. Uma dica é trabalhar o tempo todo em 128 ou em 64. Por quê? Porque você pode mexer com um objeto, criar outro objeto e tudo mais, que ele vai ficar renderizando e o tempo dele vai ser muito curto. Então, isso aqui, ó, se eu pegar para cá, ó, ele já acabou de renderizar. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um lag que acontece se você arrastar ele fora da cena. Então aqui, ó, olha, a barra verde indica que o render terminou, aqui embaixo. Se eu clicar uma vez nessa tela, ele mostra a temperatura das placas, a outra ele some tudo, ó, e mostra a quantidade de VRAM, da quantidade de capacidade que você tem. Isso aqui é mais específico, não vou entrar em detalhe. Então aqui, ó, mostrou a barra verde completa, sinal que o render terminou. Então, enquanto você estiver trabalhando, você quer ver o resultado, reflexo, alguma coisa, luz, sombra, deixa aqui, ó, Max Sample. A questão eu sempre também recomendo que trabalhe em múltiplos, em valores múltiplos. Então, você pode vir aqui, ó, vezes, botar o sinal de vezes do teclado, o asterisco, 2, 128. Então, dependendo do tipo do render, você vai ter que você vai tentar encaixar a sua luz, o seu quadro, para você ganhar o máximo de sample, que a gente vai estar falando mais à frente, para você ter uma nitidez melhor. Vou dar um exemplo bem básico. Se a gente for usar um material fosco ou um reflexo, a gente vai precisar um sample muito alto para que ele consiga fazer o cálculo perfeito para ter uma imagem mais nítida e com render com a qualidade mais alta. Se eu deixar o valor de sample baixo, a imagem vai ficar sempre granulada. Então, a gente vai estar vendo isso ao longo do curso. Eu não recomendo você passar de todos os testes que eu fiz, todas as imagens que eu gero, eu nunca passo de 48,96. Então, se eu diminuir aqui, ó, dividido por 2, então, eu nunca passo de 40,96. Só se for uma coisa assim... o material que a gente vai aprender é o Subsurface Scattering, que é aquela superfície de plástico que a luz passa e fica meio fosco e transparente. Então, essa aqui a gente vai precisar de máximo de sample para ele calcular. Então, aqui é a quantidade de sample e a qualidade final. Então, eu recomendo 128, que é o padrão, para você ver a luz e tudo mais, para você estudar bem e você não forçar a placa.
Não adianta você querer deixar sempre no máximo, porque tua placa vai ficar trabalhando em vão. Vou deixar aqui, ó. Tu vai ficar com a placa sempre trabalhando em vão em relação à tua disponibilidade. Então não é necessário você deixar aqui no máximo e deixar a placa fritando. Então tentar deixar a placa fria é um bom jeito de você trabalhar tranquilo. O GI Mode, que é onde a gente vai usar aqui, ó, é o tipo de iluminação que ele está gerando. Então ele está gerando um ambiente occlusion, é o tipo de mode, de GI Mode, que é o Global Illumination Mode. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar sempre em diffuse. Então, olha como a gente já ganhou claridade aqui, ó, nessa lateral. Então, ó, abriu o programa, primeira coisa, output 800 por 600, GI Mode, importantíssimo, diffuse. Então, não pule essa parte, porque o GI Mode é onde a gente vai ter uma maior qualidade de render e utilizando pouca placa de vídeo. A gente vai estar otimizando o programa para conseguir um bom render com menos tempo. Então, por que eu falo isso? Se você fizer uma animação e seu render levar 5 minutos por frame, se você fizer uma animação de 20 segundos, vai demorar 4 ou 5 dias. Então, qual é a ideia do render? É você ter uma imagem perfeita em menos tempo. Então, um render de 15, 25 segundos, 40 segundos, 1 minuto, é super válido. Agora, você passou disso, é só para quando você vai fazer uma imagem muito grande. Dependendo da sua placa de vídeo, claro. Então, Delphi, ele como se fosse a potência, mas na verdade é a profundidade, é a quantidade de luz que ela vai passar dentro do objeto. Então, o specular, o gloss e o diffuse. O diffuse é a questão da claridade em geral, como se você estivesse dando uma potência na luz. Então, aqui, ó, eu costumo trabalhar acima de 4, dependendo da imagem, 8. Então, sempre aqui, ó, meu setup de render fica em 8. Eu já começo em 8 para eu poder ter uma luz bem legal. A questão do gloss e do Delphi é a questão de brilho de reflexo, a profundidade de reflexo e a profundidade do vidro. Então, eu vou colocar aqui, ó, material especular. Vou vir aqui, objeto. Desculpa. Em material, vou vir aqui, ó, specular, que é o material transparente. Eu posso arrastar direto para cá, quando aparece o baldezinho, ou para minha cena aqui em cima. Então, eu vou arrastar aqui para cima, ó. Vou colocar um fillet para ficar arredondado, para a gente conseguir entender melhor. Vou colocar aqui 10, ó, a questão da profundidade. Se eu colocar aqui, ó, 10, gloss, 10, pouca coisa alterou. Por quê? Porque o modo de Direct Light ele não é específico para material reflectivo, para material transparente. Se eu vier aqui, ó, Path Trace, eu já consigo ter um reflexo bem melhor em relação à minha imagem. A gente vai ver isso de acordo com o curso também, com a evolução. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou arrastar a luz para o outro lado. E vou rotacionar aqui, ó, segurando o Shift 180 graus para emitir luz para esse lado. Agora eu vou colocar aqui o valor, ó, 1 e 1. O espéculo, ó, 2. Tá vendo aqui, ó? Ele é a profundidade de luz que vai passar entre o objeto. 2. Então aqui, ó, 3. Olha a quantidade de luz. Então, essa aqui é a profundidade de quantidade de luz. Eu costumo já começar a setar o meu render 10 por 10, porque é onde eu consigo já ter uma luz bem natural, tanto na parte do reflexo quanto na parte da transparência. Então, eu venho aqui, ó, esse aqui é meu setup padrão, 10, 10 e 8. Esses outros aqui, ó, a gente não vai entrar em detalhe agora, porque não tem necessidade.
de estar explicando. O filter size é a definição da borda. Se você quiser uma coisa mais hard, você diminui. Se você quiser uma coisa mais desfocada, você aumenta. E essa aqui é a distância do Ambient Occlusion. Então, assim, a gente vai estar mexendo bem pouco aqui, nessa verdade. Então, o que a gente vai estar mexendo, ó, nessas 3 partes, e a questão do alfa, que eu vou estar mostrando também, só vai funcionar se a gente tirar o cenário. Então, aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você quiser renderizar em alfa, é desabilitar essa ferramenta. Então, a gente vai estar... No curso, a gente vai estar falando só desses aspectos aqui, tanto aqui do Path Trace. A gente não vai entrando nesses outros detalhes que é mais a questão de correção de noise e tudo mais, caso para animação e tudo mais. Então, a gente não vai estar mexendo em correção de noise, porque não é necessário nesse curso. Então, ó, falamos aqui sobre diffuse, gloss e tudo mais. Os materiais, eles são bem simples. A gente tem 3 tipos de materiais padrões. Vou vir aqui, ó, diffuse, gloss, spécula, e tem o material metallic, que é uma coisa muito interessante. O material cartoon, o toon, que seria o cartão, a gente não vai utilizar no curso. Então, o metallic, ele já vem pré-setado o metal. Então, como vocês já devem saber, o metal ele é como se fosse um espelho, mas ele só vai ter realismo de metal dependendo da superfície, né? Então, se eu colocar aqui no cubo um fillet, a gente vai ter um metal mais realista. Por que está preto aqui? Porque em volta do meu cenário está preto. Eu vou estar explicando também sobre isso. Esse módulo é para você conhecer o Cinema 4, o Octane Render. Já no módulo seguinte, a gente vai estar falando sobre os materiais e como a gente vai estar selecionando a luz certa para cada cenário. Então, assim, nesse módulo a gente está entendendo o conceito da ferramenta. E no próximo módulo, a gente vai estar fazendo a questão do material. Vou estar explicando cada coisa do material aqui que a gente vai usar durante o curso. E a questão do Node, né? Que é uma coisa bem legal de trabalhar, apesar de parecer complexo, mas ele ajuda muito para a gente montar um arquivo, para a gente montar um shader pro objeto. Então aqui, ó, vou aumentar a tela agora. Eu não vou dar zoom, só para perceber, eu vou botar aqui 1200 para a gente poder enxergar o seguinte, ó. Tá vendo que tá cheio de noise aqui, ó, cheio de grão, porque ele está calculando. Se eu colocar agora aqui, ó, mostrar para vocês, vou colocar aqui, ó, 1024. Ele vai continuar calculando. Quando a barra verde tiver, é que ele está renderizando. Se reparar, ó, ele está sumindo esses pontinhos. Então, ele está calculando, ele está fazendo o cálculo de render final. Então, quanto maior o valor, máximo sample, mais nítida e mais liso vai ficar a imagem. Tanto transparência, reflexo e tudo mais. Tá vendo? Ó, ele está consumindo a placa, ainda não terminou. Mas aqui, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em Compare, que é uma ferramenta bem legal, ó. Story Render. Pronto, agora ele já salvou uma imagem. Vou botar aqui, ó, 124 de novo. Como ele já calculou, ele não vai calcular de novo. Então, eu vou precisar mexer aqui, ó, uma coisinha e voltar. Então, agora a diferença, ó, em 1024 e em 128. Tecnicamente, olhando assim, a diferença é muito pouca, né? Porque é uma imagem bem simples. Mas só para você ter uma ideia de como funciona a questão do render. Se eu colocasse aqui, ó, em Path Trace, eu vou colocar aqui, ó, 1024. A gente vai estar falando um pouco também, ó, esse diffuse delta especular, ele trabalha com valor bem mais alto, porque o reflexo dele é muito melhor em relação a vidro e objetos brilhosos, né? Então, só para mostrar aqui, ó, a diferença, ó, como o vidro ganha mais realismo, mais cor aqui, ó.
a profundidade do objeto e tudo mais. Se você tá aqui, ó, 64 por 64, que é o valor que eu acho que é o máximo que dá para usar para ter uma profundidade boa em cima dos objetos. Então ele está renderizando, ó. A placa já está chegando em 80 graus de temperatura, que é o ideal, dependendo da sua placa de vídeo. Então, é legal você pegar um objeto, uma cena, e tentar entender esses parâmetros. Ficar futucando 124, sempre múltiplo de 2, e você entender isso aqui. Porque não adianta eu falar para você, olha, coloca esse valor aqui que é muito bom. Porque dependendo da cena, você pode deixar a cena muito pesada, sem necessidade. Ou você pode estar consumindo muita coisa em vão, a troco de nada, sabe? Você deixar aqui, ó, poxa, ele falou que o setup de 40, 96 é muito bom, então eu vou sempre deixar aqui. Então não é verdade. Então isso aqui vai variar de acordo com a cena. Se você tiver um material só, sem tiver muito brilho, com 512 você consegue ter um resultado muito bom. Então não adianta correr para você ficar desesperado em relação a isso. Agora, avançando aqui, ó, uma coisa que eu acho fantástica no Octane Render é o HDRI, que ele está emitindo luz. Então eu vou desabilitar aqui, ó, as minhas duas luzes. Ele emite luz de acordo com o mapa ou por cor. Então se eu clicar aqui no primeiro botão, é por cor. Eu posso vir aqui, ó. Ele vai emitir a cor no cenário. Clico de novo aqui, ó, ele vai voltar para a telinha e vou vir aqui, ó, imagem. Então, para mim, a maior vantagem é essa aqui. Por quê? Porque eu vou trabalhar, ó, eu vou estar liberando esses arquivos que são pessoais meus, que eu utilizo bastante para a gente poder estar fazendo a renderização. Então aqui, ó, o que ele faz? Ele faz um HDRI, um environment da cena. Então, nada mais é uma... Tá vendo aqui, ó, no fundo, ó? Eu vou rotacionar ele, ó. Então, cada um daqueles elementos, esse aqui é uma cozinha, ó, dá para ver pelo reflexo. Como esse aqui é um metal, ele está refletindo como se fosse um espelho. Mas olha a questão do vidro aqui, ó, como é que ele já está bem perfeito. Então aqui, ó, a rotação em X, a rotação em Y a gente não vai mexer porque é uma imagem esférica. A questão do power é a questão da potência dele, ó. Então aqui é um material em cima é um vidro e embaixo é um metal, para não confundir. Então vou vir aqui, ó, e vou rotacionar. Então isso aqui qual é a vantagem disso? Porque eu não estou precisando colocar vários tipos de iluminações aqui, ó, para conseguir um resultado bem legal. Vou habilitar aqui de novo. Agora tem que entender o seguinte, ele está espelhando aqui o metal, ó. Então se eu botar ele fosco, eu vou estar falando no próximo módulo. Tá vendo, ó? Esse tipo de HDRI, ele está emitindo pouca luz. Vou deixar aqui, ó. Vou criar aqui uma superfície rapidinho nesse objeto, só para a gente entender. Só para a gente conseguir enxergar melhor. Então agora eu vou alterar aqui, ó, o outro mapa. Esses são os que eu mais uso, mas você pode alterar também para mapa com HDRI normal, de estúdio. Então isso aqui vai de acordo com o tipo de trabalho, a gente vai estar falando durante o curso também.
Então, eu vim aqui, ó, a rotação dele é o que vai influenciar, ó, para a gente ter uma imagem mais realista. Tá vendo? A gente vai poder setar aqui. Então, o mais legal disso tudo é a questão desse HDRI que a gente vai estar usando bastante. Então, é uma ferramenta muito, muito boa. É prática da gente conseguir fazer um bom setup. Então, isso aqui vai ajudar bastante para a gente ganhar tempo na questão da iluminação. Quando eu falei que era simples, é justamente por isso. A gente vai abrir o arquivo, vai colocar uma câmera, vai colocar um HDRI e pronto. Depois a gente vai diminuir a intensidade, vai trabalhar numa luz mais específica. Background, um backlight, uma luz de cima, uma luz de lado, uma luz com cor. Se a gente quiser emitir uma luz lateral com cor. Então aqui, ó. Eu aconselho a vocês a criar um objeto. Eu vou criar aqui um objeto bem simples para você fazer esse estudo da luz e do Octane Render. Fica aqui um dia mexendo nos parâmetros. Não adianta, como eu falei, eu falar para você um setup pronto para isso. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quiser criar aqui um objeto, aquela latinha de Red Bull, para ficar bem simples para você estudar, ó. Eu não preciso estar criando um objeto muito avançado para fazer aquela cena. Então vou deixar aqui em 128, vou deixar aqui 1000 por 1000, ó. Então vou aumentar aqui o objeto, vou colocar aqui 64 de segmento, que eu vou estar explicando depois. Então vou estar setando aqui, ó. Vou criar a latinha de Red Bull aqui, ó, de olho, só com um HDRI e um cilindro. Deixar ela aqui mais fininha, Vou pegar aqui, ó, um outro objeto, um tubo, que eu vou fazer os anéis. Como eu não vou mostrar a parte de cima, então eu não preciso modelar a parte de cima a tampa. Então essa foi a imagem que eu fiz do curso. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, como é que é simples depois que você entende toda a mecânica do programa. Vou deixar aqui, ó. Eu vou colocar um fillet para ficar aquela barrinha de metal. Dupliquei aqui para baixo. Outro segredo é nunca deixar nada colado no chão. Sempre deixar uma sombrinha para dar a sensação que está em cima do objeto, né? Que está em cima de alguma coisa. Ó. Se eu deixar assim, parece que está saindo do chão. Então eu sempre deixo aqui um pouquinho. Vou vir aqui material metallic. Vou colocar ele aqui, ó, nas bordas. Como ele é a parte de cima, ele é bem mais fosco, ó. Vou vir aqui em roughness. Deixa aqui, ó. E vou criar outro material metálico, ó. E na lata. Eu vou deixar ela fosca aqui, ó. Posso vir aqui no Diffuse. Vocês baixam na internet a textura que vocês querem. No próximo eu vou estar falando no próximo módulo sobre os materiais. Então eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar, sempre que for trabalhar com imagem, vocês vêm aqui, ó, só para vocês estudarem já. Seguinte, ó, Diffuse, Octane Render. Aí tem que vir aqui, ó, Image Texture, sempre. Nunca colocar textura direto ali. Então eu vou vir aqui, ó. Vim aqui, embalagem, can, energético. Vou alterar aqui o módulo para gloss. Porque o metal, o que acontece? Como o metal, o index dele é diferente, ele não vai estar mostrando o mapa, né? Então, o material metal, a gente vai estar utilizando ele em conjunto com Mix Material, que eu vou estar falando de acordo com o próximo curso. Então, eu vou vir aqui, ó, altero para Gloss,
para ele poder mostrar a textura. Então vou rotacionar aqui o objeto, eu vou rotacionar a textura. Então ele é material gloss, não é tão metálico, mas eu posso vir aqui, ó, index, vou estar falando também no próximo, ó, vou aumentar o index dele e vou aumentar o roughness aqui, ó, para deixar ele como se fosse um aspecto de metal. Posso aumentar aqui, ó, o metal é a partir de 5, mas a cor dele vai ficar diferente. Eu vou estar mostrando isso no próximo módulo. Então criei uma latinha de Red Bull já com realismo. Então aqui, ó, posso escolher, ó, no HDRI, vou rotacionar para escolher uma posição boa do HDRI, ou deixar ele bem fraquinho e misturar com as luzes que eu tenho, que a gente vai estar falando mais à frente sobre na questão da quando a gente está criando o render final. Eu vou estar mostrando como a gente vai escolher a luz certa para cada tipo de situação, para a gente conseguir mais realismo. Então, nesse módulo, para vocês estudarem, criem essa latinha da Red Bull, pega uma latinha na internet, coloca um parâmetro. Não vou liberar o arquivo, porque eu quero que vocês estudem isso. A luz aqui está estourando, ó. Vou deixar ela bem mais fraquinha. Peguem e criem essa latinha para a gente poder estudar só o painel do render. A gente não vai estar estudando muito a fundo a iluminação. Então, vou aumentar aqui, ó, botar para 0.6. E aqui, ó, por último, para finalizar esse módulo, a gente vai vir aqui, ó, em câmera. E agora aqui o segredo, ó, bem maneiro, é esse response. Por padrão, ele vem com esse RGB, que é o padrão de cor. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos clicar aqui no primeiro. Então ele já vai ter um setup de luz. Não vou mexer em nada, só nesse canal, ó. Vou clicar no primeiro e vou botando para baixo, ó. Então, isso aqui a gente vai conseguir tirar mais realismo com esse preset. E a gente não vai precisar ficar setando muito. Como a imagem está em 128, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui 128 samples, vou colocar aqui 1024 para ele melhorar o brilho, tirar o noise. Só que isso aqui, ó, só vai funcionar quando o verde estiver em andamento. Se você der stop, ele para de funcionar. Então aqui, ó, sempre deixo ele aqui e vou mexendo. Então isso aqui, ó, é um dos grandes pulos do gato do Octane Render. Tá vendo? Eu consigo já setar uma qualidade de render profissional aqui, sem ter que ficar depois trabalhando muito. Então, dependendo da tua cena, você vai escolher um preset bom aqui. Como eu falei, não adianta eu falar um preset correto, assim, ó, usa esse aqui que é o melhor que tem. A gente vai aqui, ó. É bom deixar a imagem, uma dica também, um pouco mais lavada, fosca, porque depois você tem como ajustar no Photoshop. Se você sair daqui com uma imagem bruta assim, você vai perder muita qualidade. Por exemplo, aqui está muito escuro. Se eu for querer aumentar aqui que está branco vai ficar muito mais branco. Então é sempre bom você escolher um preset mais equilibrado. Tá vendo aqui, ó? Aqui já é um resultado final já para salvar e exportar. Tá muito estourado. Então aqui, ó, você vai também de acordo com o teu material. Então cria essa latinha simples. Vou liberar esse rótulo para vocês lá na pasta, junto com os HDRIs também, para esse módulo. Mas tentem estudar a questão dos parâmetros aqui, ó, e me manda um render. Fala, Vinícius, fiz um render aqui em 128 e o outro em 1024. E você fala o tempo, ó, o de 128 levou 10 segundos, o 1024 levou 1 minuto. Então, me mandem, que eu preciso ver aqui, ó, para entender que cada um de vocês está conseguindo realizar em cima do cenário, do curso. Simples. Apesar do módulo ser bem grande, mas eu falei de poucas ferramentas para a gente criar um realismo. E a gente não vai precisar, nesse curso, entender horas e horas de coisa para a gente ter um resultado final. Sempre eu vou estar simplificando isso para a gente ter uma imagem boa.
A única coisa que a gente precisa ter nesse curso e nesse módulo é paciência, porque render demora. Se você quiser fazer um render grande, ele pode demorar 5, 10, 15 minutos. Então, render é a questão de paciência. A gente vai ter que ter muita paciência para a gente conseguir ter um resultado final sempre, né, nas nossas imagens. Então é isso. Finalizando a primeira parte do módulo do Octane Render. E na segunda parte a gente vai falar sobre textura.